estudando de manhã. Eu estava explicando aqui, pessoal, que eu tenho orado muito a Deus para que a gente venha começar a entender isso. Tudo na nossa vida é construído com a palavra de Deus, pessoal. Porque, infelizmente, hoje em dia, a gente está vendo muita pessoa sendo enganada, não é pouca, é muito. E isso aí, deixa eu te explicar, não é que Deus não quer abençoar, não é isso. É porque as pessoas, não é todos, mas algumas pessoas têm se afastado muito da palavra de Deus. Hoje de manhã eu preguei, né, que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias o pessoal ia ter um chão nos ouvidos, eles não iam conseguir ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. Pastor, como é que é hoje em dia? Hoje em dia, deixa eu te explicar, tanta coisinha na internet, você vai atrás de mim, vai atrás do pregador fulano de tal, segurando lá não sei o quê, da palavra, aquela palavra linda de reflexão que você ouviu, só que aquilo ali não é a palavra de Deus. E a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E a palavra mesmo de Deus, às vezes o maligno não deixa a pessoa ouvir. Não é todos não, mas tem muitas pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus. Sabe? Aqui na igreja aqui entrou uma mulher uma vez, as cadeiras estavam ali naquela direção ali. Aí a gente estava aí nesse dia, não estava? Eu comecei a pregar a palavra de Deus, a mulher quase manifestou ali na cadeira. Depois ela saiu correndo. Não é todo mundo que aguenta ouvir a palavra, não, porque a palavra de Deus é o próprio Jesus. E Jesus, quando ele entra na pessoa, se tiver alguma coisa querendo dominar ela de errado, sai para fora. Mas também o engano sai para fora, a mentira sai para fora, a pessoa fica só com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a gente tem que ter cuidado nesses últimos dias. O que você ouve? O evangelho errado, gente, é uma tristeza, pode desviar uma pessoa do caminho de Deus. Hoje de manhã eu preguei sobre isso, quando o apóstolo Paulo disse que se vem alguém, até um anjo de luz, pregando outro evangelho que não seja esse, que seja anátema. Cuidado com aquilo que você recebe. Aquilo ali pode ser um troço distorcido para afastar você de Jesus. Aí eu estava explicando hoje de manhã o seguinte, que o inimigo, ele pregou a palavra de Deus para Jesus. Era a palavra de Deus, mas não estava vindo de Deus, porque Deus não estava usando o diabo para pregar para Jesus. Entendeu? Mas ele estava pregando no Salmo 91. E realmente está escrito, mas estava tudo distorcido. Então a gente tem que ter cuidado. O demônio tem usado até, se deixar, ele usa até a palavra, mas ele faz a pessoa entender tudo errado. Você entendeu? É onde a pessoa ela vai indo para o lado da religiosidade, vai se afastando de Jesus. Entendeu? Então a gente precisa ficar firme naquilo que Jesus ensinou a gente, na palavra de Deus. Aí eu estava explicando sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi pregar numa cidade, que lá o pessoal, ele pregava, o pessoal ia lá e analisava lá nas escrituras, para ver se realmente era aquilo ali que ele estava pregando. E aí, onde o pessoal confirmava, e eles eram abençoados. Glória a Deus. Então, lá no Romanos 12, Romanos 12, versículo 1. Acharam aí? Oi? Então, ele está falando aqui.
aqui, Rogo-vos, lá no consagração a Deus, e a consagração a Deus e humildade e fidelidade no uso dos seus dons, não é isso? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos. Não, pessoal. Não é isso aí, não. É 12, mas é versículo 9. Romanos 12, versículo 9. Acharei? Ele está falando assim, ó. O amor seja não fingido, né? O amor, o fervor e a humildade e a beneficência. O título aqui. Ele está falando assim, ó. O amor seja não fingido, não é isso? Aborrecendo o mal e apegai-vos ao bem. Vamos dar uma paradinha aqui para entender. O apóstolo Paulo, ele falou lá numa das cartas dele, acho que é 1 Coríntios, esse é 12 por ali, ou 2 Coríntios 12, ele está falando lá o seguinte, que ainda que falasse a vida dos homens, né? E outras coisas, mas se não tivesse o amor, nada nós seríamos. Às vezes nós queremos obedecer os mandamentos de Deus. Eu queria tanto obedecer os mandamentos, mas a Bíblia diz que amai o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Aí a Bíblia diz que todos os outros mandamentos da Bíblia dependem desses. Estão entendendo? Sim ou não? É como se fosse assim, eu quero aprender a escrever, a ler e escrever. Não é isso? Aí eu vou aprender lá o abecedário. Não é isso? Só que se tirar as vogais, tira as vogais do abecedário, como é que eu vou aprender a ler e escrever? Depende das vogais, está entendendo? A mesma coisa que ele está falando, para a gente obedecer os outros mandamentos, todos eles dependem desse, que é amar o Senhor Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pode ser fingido. Pastor, o que é o amor? O amor, pessoal, não é você ficar toda hora, eu amo tanto você, eu te amo tanto, mas isso aí são palavras. Jesus, quando andou aqui na terra, ele nunca mandou falar, eu te amo tanto, eu te amo. Jesus nunca fez isso. Mas as atitudes de Jesus mostraram o amor. Tudo que ele suportou pela gente, as afrontas que ele suportou, as perseguições que ele suportou. E ele era um rei, ele tinha tudo lá no céu, largou a glória dele, o conforto dele, a paz dele lá no céu, para vir aqui na terra ser perseguido, ser maltratado, ser pisado, ser crucificado. Não era por ele, era pela gente, por amor a nós. Então o sacrifício que Jesus fez mostrou para a gente como ele nos ama. Então o amor, pastor, como é que Jesus vê que a gente ama ele? No livro de João está escrito o seguinte: aquele que me ama é aqueles que guardam os meus mandamentos. Esses é o que me ama. Jesus, ele olha para você, ele vê o quanto você ama ele. Não é o como você fala. Você pode até falar palavras bonitas para Jesus, glória a Deus, mas não é isso que vai mostrar para Deus o quanto que você ama ele. Você mostra para Deus o quanto você ama quando você renuncia alguma coisa. Às vezes é uma coisa que está te custando caro. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando sentimental, não sei. Uma coisa que está te custando caro. E você renuncia por amor a ele.
você abre mão daquilo ali. Entendeu? Às vezes coisas que você resiste a uma tentação. Às vezes você está aguentando o negócio, orando a Deus, cortando aquilo ali, porque você não quer pecar contra Deus. Então Deus vai vendo pelas suas atitudes, o esforço que você está fazendo para obedecer a Ele, não precisa você dizer que você ama Ele. Ele já está vendo que você ama. Ele está vendo que você renuncia seu sacrifício. Até mesmo quando a pessoa vem para a igreja, às vezes a pessoa vai para a igreja cansada, irmão, trabalhou o dia todo, entendeu? A vontade da pessoa é cair na cama e ficar lá. Entendeu? Aí não, mas eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que buscar Deus. Deus vê o seu esforço. Porque ele viu o paralítico, quando botaram lá pelo telhado, a Bíblia diz que ele, vendo-lhe a fé, disse ao homem que o homem estava curado. Como que ele viu a fé daquele homem? O sacrifício que foi para ele chegar ali. Então Deus vê esse sacrifício que você faz de ir para a igreja. Esse cansado, seu dia não foi muito bom, mesmo assim você está lá. O sacrifício que você faz para orar. O sacrifício que você faz para perdoar alguém. Tudo isso, Deus está vendo o amor. Entendeu? Ele vê o amor, não é porque você fala, é o que você faz para Ele. Glória a Deus. Então ele está dizendo, muitas pessoas não fazem isso, né? Algumas pessoas fazem, outras não. Mas às vezes até o sacrifício, que Jesus vê até o sacrifício, às vezes a pessoa está ali, a pessoa está sozinha, e às vezes ela sente falta de uma pessoa do lado, né? Mas você não vai do jeito errado, porque você está fazendo um sacrifício para não desagradar a Deus. Deus vê isso. O apóstolo Paulo, eu não sei por qual motivo que foi, se foi Deus que falou com ele, não sei, porque a Bíblia diz que de Deus vem tanto querer como efetuar, não é isso? Às vezes a pessoa já tem um quererzinho lá dentro, porque ele é Deus agindo, não sei. Mas o apóstolo Paulo, ele não quis casar. E ele foi um missionário, a vida dele era pregar a palavra. Então ele renunciou essa parte da vida dele, por amor do Evangelho. Isso, gente, não foi porque ele tinha alguma coisa contra a mulher, não gostava de mulher, não foi isso não. Foi porque a vida missionária dele, né? Por isso que a Bíblia chama ele de atleta cristão. Já ouviram? Chama ele de atleta cristão ou não? Não, nunca vi isso na Bíblia, não, gente. Chama o apóstolo Paulo de atleta cristão. Porque a vida do cara era pregar. Então ele vendo, sei lá, que talvez se ele tivesse uma família, ia ficar ruim de ficar carregando a família para lá e para cá, criança e tudo, ele já tomou a decisão. Eu imagino que aquilo ali, sei lá, não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que aquilo ali deve ter sido um sacrifíciozinho para o apóstolo Paulo. Às vezes ele chegava lá e ele mesmo falou, né? Eu também teria direito de ter uma irmã, casar com uma irmã que ele falou ali, Pedro, né? Igual os outros apóstolos. Então vai ver que ele via lá Pedro, que é a esposa dele. Mas pastor, quem disse que Pedro tinha esposa? Ele não tinha sogra. Jesus não foi lá orar na casa da sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Sim ou não? Senão não ia ter sogra aqui no Senhor. Então, eu imagino que ele abriu mão dessa parte da vida dele para servir o Senhor. Entendeu? Preste atenção. Você tem que ouvir a palavra de Deus e entender. A Bíblia diz assim, ouvir e entender, não é isso? Porque você entende tudo errado, você sai daqui e você faz tudo errado. Eu tenho que entender Deus. Ninguém está falando aqui que é para você ficar igual o apóstolo Paulo, não. Eu não estou falando isso para você, não. Estou falando que lá no fundo do seu coração,
Possa não ser nessa parte sentimental, possa ser, não sei. Tem coisas no seu coração que Deus fala para você renunciar. E às vezes você não renuncia. Não é só isso, não, é outras coisas. É um hábito, uma mania, uma coisa que te afasta de Deus. Entendeu? E você pensa até que você está ficando meio doida, ou doido, tá? Mas isso é fanatismo, não sei o quê, mas é Deus falando com você. Entendeu? Às vezes, pessoal, é que a gente fica olhando assim, a gente fica assim sem saber, né? Até como explicar isso direito. Porque às vezes você vê uma pessoa, eu não estou falando de mim, não. Até uma pessoa que você vê na televisão, sei lá onde você vê, na live, às vezes você vê uma pessoa muito usada por Deus. Aí você fica, poxa, eu queria ser tão usada por Deus como essa pessoa, mas irmão, aquela pessoa ali, para ela chegar até ali, ela teve que renunciar a muita coisa. Ela teve que se render à vontade de Deus. Você está entendendo? E às vezes a gente não quer abrir mão de algumas coisas que Deus está falando que atrapalha. A gente tem que saber abrir mão. Não estou falando só de relacionamento, não. Às vezes é mania, coisas que atrapalham a gente de servir a Deus. Um pensamento errado. Às vezes a gente entende o Evangelho errado. Sabia disso? Às vezes a gente entende errado. Lembra aquele homem? E Jesus deu o primeiro toque nas vistas dele, ele enxergava os homens como árvores que andam. Você acha que um homem é parecido com uma árvore? Você já viu a árvore andando? Olha como aquele homem estava enxergando mal. Entendeu? Se a gente não pedir força a Deus para entender o Evangelho, a gente fica no meio do caminho, nem para lá, nem para cá. Então ele está falando aqui, o amor seja não fingido. Você precisa pedir a Deus para realmente você conseguir amar Ele de verdade e os seus irmãos. Às vezes você tenta fazer uma forcinha, vou fazer uma forcinha para amar o irmão Getúlio, mas só porque Deus mandou é o mandamento de Deus. Se eu não amar o irmão Getúlio, Jesus vai ficar chateado comigo. Isso nunca vai funcionar. Isso nunca vai funcionar. Você não ama o irmão Getúlio. Você está fazendo um esforço para querer amar, mas você mesmo não pode fazer isso sozinho. Do nada essa chuvinha, não estava nem prevista nada. Então, irmão, deixa eu te explicar. Você mesmo não pode fazer isso sozinho. Decidir amar o irmão Jesus só porque Deus está falando. Não funciona desse jeito. A gente tem que entender o Evangelho. Preste atenção, você tem que pedir a Deus. Se aproximar de Deus, orar mais a Deus. Um dia desse, eu estava conversando, ela não vai ficar chateada comigo não, porque isso é coisa que a gente tem que conversar mesmo. Eu estava conversando com a Yasmin. E eu estava explicando umas coisas a ela sobre obediência. E eu falei para ela assim, Yasmin, se você tentar me obedecer, só porque eu sou sua mãe, só porque a palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, tal. Obedecer os vossos pais, Senhor, porque isso é justo. É um mandamento, sim ou não? Eu falei para ela, se você tentar me obedecer só por causa disso, meu Deus, eu tenho que obedecer, senão Deus vai ficar chateado. Isso é coisa dos fariseus, gente. Desculpa falar, os fariseus que eram assim. Eles tinham a letra, mas eles não tinham sentimento, não tinham amor. Aí eu estava explicando a ela, se você tentar me obedecer desse jeito, só porque Jesus falou, se eu desobedecer, ele vai ficar chateado. Eu peguei, você não vai conseguir me obedecer. Agora, a hora que você começar a orar a Deus, Senhor, se aproxima dele. E aí você vai procurar amar Jesus de verdade, e aí você vai falar com ele, Senhor, o Senhor disse na tua palavra para me obedecer minha mãe, meu pai, me ensina a amar minha mãe, obedecer. Aí vai funcionar.
Tudo que não é feito com amor não funciona, gente. Lembra que de toda a lei precisa do quê? Daqueles 2 primeiros mandamentos. Quais os 2 primeiros mandamentos? Amar o Senhor seu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Então você está querendo forçar um plano, não adianta eu querer forçar a gostar de alguém. Eu não vou gostar de alguém forçar. Não, eu tenho que amar, porque se eu não amar, Deus vai ficar chateado comigo. Eu não amo a pessoa, como é que eu vou passar a amar? Eu não amo nada. Já parou para pensar nisso? Como é que você vai se esforçar a amar alguém? Não existe isso. Existe eu orar a Deus, Deus, o Senhor falou para me amar meus inimigos, para me amar o meu próximo. Então, o irmão Gertrude, sei lá, o Bernardinho, todo dia me xinga de mim mesmo, eu não consigo amar ele desse jeito. Eu sou um ser humano, Senhor, eu não consigo. Agora, se o Senhor mandou eu fazer, eu preciso da sua ajuda. Que o Espírito Santo me dá força, me ensina a amar aqueles que me odeiam, me ajuda a amar o meu próximo, me ajuda a amar meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. E o detalhe, tem que ser com amor incondicional, aí sim vai funcionar. Porque o amor de Cristo, gente, é incondicional. O que é um amor incondicional? Quem sabe o que é um amor incondicional? É um amor que você não espera nada em troca. Você não está amando sua mãe ou seu esposo, sei lá, porque ele está te dando um negocinho legal, porque cuida de você. Não. Você está amando com amor incondicional. Dependendo se cuidasse ou não, você ia amar no mundo dele. Você está entendendo? Jesus, quando ele enviou Jesus, ele enviou Jesus na terra, e a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito, né? Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou a gente ainda em pecado, pessoal. A gente é inimigo da cruz de Cristo. Você está entendendo? Nós não temos nada a Ele, nada. E até hoje em dia não temos nada para dar a Deus para Ele amar a gente. Ele é Deus. Você tem ideia que entre milhões de pessoas Deus escolheu você? Aí você vai falar, ele escolheu porque eu sou mais bonito, sou mais inteligente. Não, ele escolheu você por amor, ele falou. Isso fala, acho que é lá no Êxodo, né? Todos os povos da terra eu os escolhi. Não porque vocês foram como era um povo maior e melhor do que os outros. Eu os escolhi porque eu os amei, ué. Nós não obedecemos, mas vocês estão entendendo direitinho? Então você precisa pedir a Jesus o amor de Cristo. Não tenta forçar obedecer ao mandamento. Não, porque é pecado. Não vai funcionar isso. Mas por que você não vai funcionar, gente? Nunca funcionou isso para mim. Não tem que fazer, senão Jesus vai ficar bravo. Se eu não obedecer o Bernardinho, se eu não obedecer meu pastor, ficar com raiva do meu pastor, vou ser castigado. Você tem que ir lá, Senhor, eu quero amar o meu pastor, minha pastora, com o amor do Senhor, eu quero amar meus irmãos. E quanto mais, Deus é o quê? Está escrito lá no livro de João. Deus é amor, não é isso? Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você conhecer Deus, mais você vai amar as pessoas. E você está se enchendo do amor. Não adianta eu querer amar você se eu não tenho intimidade com Deus. Estou muito longe do amor. Como é que eu vou te amar? Você está entendendo? Sim ou não? Estou muito longe, o amor está lá embaixo, eu estou aqui. Eu não posso forçar ter uma coisa ou te dar uma coisa que eu não tenho. Eu tenho que ter primeiro. Eu tenho que receber o amor de Deus, né? Me aproximar dele e tal. Aí sim eu vou ter amor para te dar. Para amar você, senão não funciona. Aí, claro, eu não estou falando que a Yasmin fez isso, não. Eu estava explicando a ela, para mim. Você só vai conseguir me obedecer direitinho melhor o dia que você orar a Deus, pegar intimidade, não é que ela não me obedece, não, ela me obedece. Mas eu estava falando, não pode ser nada forçado, a força nem violência. O dia que você começar a orar, Senhor, me ajuda a amar minha mãe, ter paciência com ela. O amor é paciente, não é?
Ai, pastor, mas a senhora é tão calminha. Não, não sou perfeita, não. A pessoa tem que ter paciência comigo. Às vezes falam comigo que eu ficava com os 3 dedos. Entendeu? Tem que ter paciência comigo. Então, se eu não pedir isso a Deus, eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Está escrito: sem mim, nada podeis fazer. Nós moramos numa natureza de carne, a nossa natureza de pecado, e se deixar, ela joga para você. Contra o outro, para você tratar mal, porque você está contando com sua força de mudar aquilo ali. Não, eu tenho que fazer porque é a palavra de Deus. Não é isso. Não é nada, é um mandamento, mas não é nada forçando você. Você tem que ir lá e orar a Deus. Senhor, eu quero ser assim, assim, assim. Por isso que o Davi, né, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele falava: Senhor, também da soberba, guarda o teu servo, tira de mim aquilo que é ruim, tal. Me dá um coração mudado. É isso, irmão. O que você vê de errado no outro, você tem que orar para o outro ser liberto. Né? Não adianta você ficar: fulano, larga essa bebida. A pessoa não vai poder largar a força. Você tem que orar para ir pregando lá que ela vai ser liberta. E o que você vê de errado em você mesmo, que você não consegue mudar? Você tem que orar. Não é se forçar a ser uma coisa que você não é isso. Você tem que chegar até Deus: Senhor, eu quero mudar, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda e tal. E ser sincero com Deus, irmão. Gente, eu vou te falar um negócio: eu sou muito sincera com Deus, sério, muito sincera. Se o diabo está usando alguém e eu estou odiando a pessoa, fala a verdade para Deus: Deus, tira esse ódio do meu coração, estou com ódio do fulano. E o ódio não é do Senhor. Eu sei que isso não é do Senhor, isso é um espírito de ódio que está tentando entrar no meu coração. Tira isso de mim e tal, mas eu sou sincera com Deus. Agora eu chego lá: não, Senhor, eu amo o fulano. Deus está vendo que eu estou cheio de ódio, cheio de espumando quando eu falo da pessoa. Deus vai olhar para mim e falar: poxa, você não ama, não. Você está entendendo? Eu não estou falando que você está acontecendo isso com você, não, gente. Entenda bem. Eu estou explicando um caminho que é para estar sempre em comunhão com Deus. Aquilo que você não consegue, pede força a Deus. A única coisa que você não pode fazer, que eu não aconselho você fazer, é você se entregar ao pecado. Ah, tem mais jeito mesmo? Não é você fazer isso. Você jogar a toalha. Você é assim desse jeito mesmo? Não. Você não precisa ser desse jeito. Se você recorrer a Deus, Deus vai te ajudar. Olha, Deus já teve pessoas que o diabo usou tanto contra mim, que foi difícil matar aquela pessoa, gente. Não foi fácil não, de falar a verdade. Entendeu? Põe oração, jejum, não é coisa de um dia, não, é coisa de meses. Usando a pessoa, me ameaçava, me dar uma raiva da pessoa. Eu vi que no meu coração o diabo estava querendo fazer eu odiar a pessoa de qualquer jeito. Era uma tentação maligna para cima de mim, para a pessoa odiar a pessoa. E ele faz isso, ele usa a pessoa para tentar provocar um ódio em você. Ele quer entrar no seu coração de qualquer jeito. Aí você quer ficar empurrando, sabe? Para ver se você abre a porta. Se ele abrir a porta, ele vai e entra com um ódio na pessoa. E ele fez de tudo para me odiar a pessoa. Não posso. Eu sou de Deus, eu não vou aceitar isso. Eu lutando, orando, jejuando, isso não vai. Muitas vezes aconteceu isso, gente. Se nós somos cristãos, a gente tem esse tipo de batalha. Jesus não chamou você para sofrer, para ser infeliz, para andar rasgado, nada disso. Deus chamou você para a paz. Mas esse tipo de batalha espiritual, todo cristão tem. Você tem que usar as armaduras de Deus, que está lá no livro de Efésios. Em primeiro lugar, minha luta não é carne nem sangue. Todo mundo sabe esse versículo de cor. Mas a gente saber é uma coisa, a gente entender e viver ele é diferente. É a mesma coisa pelas feridas
de Jesus, nós não saramos. Todo mundo sabe disso. Mas basta uma dor de cabeça, pronto, a pessoa já está. Entendeu? Quando vai botar em prática, é diferente. Entendeu como é que funciona? Então, por isso que ele está falando aqui, o amor seja não fingido. Aborrecer o mal e apegar o quê? Ao bem. Você não pode ceder o mal, aquela tentação que está na tua cabeça. Entendeu? Não, por que você vai continuar para quê? Para com isso, deixa isso para lá, não ora mais por isso não. Você não pode ceder o mal. Você vai na igreja fazer o quê? Irmão, começa a lutar. Lá, a Natasha tem um livro lá em casa, que como é que é o nome? Campo de Batalha na Mente. Eu estava explicando isso aqui cedo. Sabe quem vai ser o seu Senhor? O seu Senhor vai ser quem governar você. Então, vamos supor assim, vamos botar assim um exemplo. Um carro, né? Um carro. Você vai pegar um carro, o carro está ali parado, ele não vai para lugar nenhum. Você entra dentro dele, aí você liga lá a chave, faz o procedimento, e você sai com aquele carro. Primeiro que ele só vai sair se você começar a dirigir ele lá. Aí você quer que ele vira para a direita, você vai virar volante para a direita. Você quer que ele vá para a esquerda, vai virar para a direita. É você que vai governar aquele carro. Aquele carro não anda sozinho. Ele precisa de um motorista que governe ele, um condutor. Sim ou não? A mesma coisa é a nossa vida. A nossa mente, vamos supor que a nossa mente é como se fosse uma direção de um carro. Para governar nossa vida, vai começar pelo governo da nossa mente. E a nossa mente, ela tem assim, parece até que ela é bem dividida. Uma parte da sua mente, dos seus pensamentos, Deus fala com você. E a outra parte é o maligno que fica falando com você na tua cabeça. Você tem um pensamento bom e pensamentos ruins, sim ou não? Você não tem só um pensamento, quero se você é um pensamento bom, não. Tem uma sugestão também diabólica. Você gosta do cima de Deus, não, está amarrado. A pessoa está lá te xingando, lá do nada vem aquela voz, tipo, ela, logo. Isso não é Deus que está falando. Então, você tem dois tipos de pensamento, o mal e o bom. O mal é o maligno que está falando na sua mente. Não é você não, tá? Você pensa que é você. Tem gente que não sabe discernir, ela pensa que ela mesmo vai se deixando levar pelo mal. Então, o que acontece? Ela tem dois tipos de pensamento. O mal e o bom. O bom é Jesus que está falando, e o mal é o inimigo. Agora preste bem atenção: quem você ouvir é quem vai governar a sua vida. Porque se conseguir domar a sua mente, o resto é fácil. É igual o condutor de um carro. Se eu estou dirigindo, o carro só vai fazer o que o condutor quer. Só vai para onde ele quer. Se mandar parar, se ele parar, parou. Se não pode, quem está dirigindo ele é o condutor. É a mesma coisa a nossa mente. Se você der ouvido o diabo, ele vai começar a dirigir a sua vida. E ele só vai te levar para a furada. Ele bota os pensamentos na tua cabeça que você fica convicto, certo que aquilo ali está certo. Aí você vai indo. Não adianta ninguém falar com você. Ele está conduzindo para mente. Lá na frente você vai ver a bobeira que você fez. Meu Deus, era o diabo que estava falando. Deus não usou lá o Getúlio, Bernadette para tentar me mostrar, mas eu não dei ouvido e eu fiz na minha vida. Porque ele, quando a pessoa olha para trás, está vendo que já filmou todo, está fazendo todas as coisas erradas. Mas o que é isso? É ele que vem governando. No começo ele não deixa você ver, não, está tudo errado, não. Tem gente que só vai ver que está tudo errado no fundo do poço.
Mas por quê? Porque ele já vinha governando a mente da pessoa, desde lá de trás. É um perigo isso, pessoal. Então você tem que ter a mente de Cristo. Você tem que se apegar ao bem, não aceita nada que é fora da palavra. Outra coisa é você confiar em si mesmo. Isso também é um problema muito sério. A Bíblia diz lá no Provérbios 3, versículo 5, ele diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. É você se apoiar naquilo que você pensa que está certo. Mas aquilo ali está na palavra. Às vezes você está vivendo pela sua cabeça, você não está indo mais pela direção da palavra de Deus. Que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Um negócio assim, e luz para o seu caminho. Então ela ilumina os seus passos para você ir para o caminho certo, para você não andar nas trevas. Então, se eu saio da palavra e começo a andar pela minha cabeça, eu vou me perder. Quem fez isso foi a Eva. Deus falou para Eva, o Adão para Eva, não comer aquele fruto. Ela foi na cabeça do demônio e ela, na mente dela, ela achou que a fruta era agradável, era boa para dar entendimento, mas não era isso que Deus falou. Já viu como que dá o homem que ele andar pelo entendimento dele, né? Ela tentou andar pelo entendimento dela. Então a gente tem que ter cuidado, você tem que ter a sua mente, tem que estar alinhada com a palavra. O tempo todo você tem que estar examinando você mesmo. Irmão, se você não for capaz de governar você mesmo, dominar você mesmo, como que você vai conseguir dominar a sua vida? Dirigir a sua vida, aí vai tudo errado. A primeira pessoa que nós temos que vencer, para a gente ser bem sucedido com Jesus, somos nós mesmos. Às vezes nós temos vontades, desejos, pensamentos que não tem nada a ver com Jesus. Isso não é de Deus. Isso é uma caraminhola, o demônio botou lá, ou então uma vontade sua. Não é uma vontade de Deus. Tudo isso a gente tem que ver, pessoal. Que nem tudo é o demônio, não. Jesus, ele disse assim, aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Tá vendo? Todo mundo tinha que saber, ninguém sabe. Oi? O que é negar a si mesmo? Negar nossas próprias vontades. Porque a nossa carne, ela é inclinada para o pecado, pessoal. Entendeu? A gente tem que observar se o que a gente quer não está totalmente contrário da palavra de Deus. Às vezes tem isso. Entendeu? Jesus quer que você vá para o culto, você quer ficar em casa, com a carne, não vai deixar ninguém esse episódio de novo que saiu. Você está entendendo? Deus quer que você ore, você, não, pelo amor de Deus, estou cansada, coitada. Você está entendendo? As nossas vontades, às vezes, é meio complicado, não é a vontade de Jesus. Às vezes Deus quer que a gente perdoe, a gente não quer perdoar de jeito nenhum. Eu perdoo todo mundo, menos Getúlio. Getúlio não dá para engolir, não. E outra coisa, já perdoei 10 vezes. Mas Pedro chegou perto de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes por dia. E Jesus falou, não te digo 7, mas eu te digo 70 vezes 7 por dia. E agora? Você está entendendo? Aí ele está falando aqui, amai cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros, não é isso? Não sejais vagarosos no cuidado. Sabe o que é isso aqui? É quando você relaxa um pouco na sua fé. Você relaxa um pouquinho nas coisas de Deus. Você já não é mais aquela pessoa zelosa como era antes, já não faz mais as coisas de Deus com aquele carinho.
carinho pelas coisas de Deus. Deus está falando para você não ser assim. Você não fazer as coisas vagarosamente de qualquer maneira. A gente tem que amar Jesus, pessoal, acima de todas as coisas. A Bíblia diz, não sei se é em Êxodo ou é. Não sei se é Êxodo, ou não sei se é Gênesis, por ali. Está escrito assim: servir o Senhor com alegria. Você tem que ter bom ânimo para servir a Jesus. Entendeu? É meio complicado eu chegar, não, cansado. Não dá não. Dá prega a semana toda. Sim, sabe pregar? Pastor, eu vou pregar. Fala lá no centro. Eu não posso ser assim. Eu tenho que ter vontade, desejo, alegria de servir a Deus. Eu estava meditando outro dia, assim, que existem vários cargos no mundo, né? Presidente, prefeito, e outros cargos aí, general, capitão, aquela coisa toda. E um dia o Billy Graham, que foi um grande pregador, ele aconselhava as autoridades. Não sei se você sabia disso. Ele dava conselhos espirituais para o pessoal, o presidente, ele aconselhava muito o pessoal. O pessoal ouvia ele, porque ele era muito sábio, muito inteligente, né? Muito usado por Deus. E um dia foram perguntar a ele por que ele não se candidatava, acho que é o presidente, né? Por que ele não se candidatava para presidente? Aí ele deu uma resposta. O que ele disse? Ele não podia rebaixar o cargo que Deus tinha dado para ele, era um pregador. Então, deixa eu te falar uma coisa. O outro dia eu estava meditando e eu estava pensando assim: poxa, é uma honra a gente ter sido chamado para servir o Senhor, sabia? É uma honra quando Deus chama alguém para servir no altar dele, gente. Isso é sinal que Jesus confiou em você. Ele viu alguém que ele pudesse usar, ele viu alguém que ele pudesse confiar. Então, a gente chegar e fazer as coisas de qualquer maneira, não é legal. Você está entendendo? É a mesma coisa que jogar fora a confiança que Jesus teve, o que Ele investiu em nós, os dons, tudo que Ele acreditou em nós. E é uma honra você ser conhecido como uma pessoa de Deus. Ó, lá vai, não estou falando só de servir no altar, não. Lá vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é bonito, gente. A gente não pode jogar fora o que Jesus nos deu. A gente não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, e fazer com alegria. Sabe? Agradando, procurando agradar o Senhor. Você tem que imaginar como é que Ele está se sentindo. Ele está feliz comigo. Eu, uma rotina, estou ali, estou fazendo a obra dele, estou fazendo o que Ele quer. Se entendeu? Se não o império das trevas, sei lá, eu acho que ele até deve rir da cara de Jesus e tudo. Não, pregador que você escolheu lá. Você está entendendo? Tá vendo? Não, nem prego. Eu vou puxar da cara de Jesus. A gente tem que vigiar, pessoal. A gente tem que honrar aquilo que Deus deu a gente. Fazer com amor, com carinho. Se entendeu? A gente vai embora dessa vida, o que a gente vai ter para apresentar a Jesus? Hoje eu dormi, depois eu fui não sei o quê, aquele dia também estava chovendo. A gente vai apresentar isso a Jesus, irmão. Tem que apresentar coisas, entendeu? Não importa. Uma vez eu li um negócio, não tem nada a ver com a Bíblia não, né? Que tem gente que pensa que o melhor é aquele cara que trabalha lá no alto patente. E o cara estava falando, não.
Você é melhor naquilo que você faz, sabia? Porque você pega aí, que nem o irmão Anderson estava falando outro dia, né? Tem aquele cara, eu não sei se é engenheiro, não sei, aquele cara que desenha a planta da casa, não é isso? Ele pode ser muito bom em desenhar uma planta da casa, mas manda ele fazer a casa. Ele é bom em desenhar a casa, mas para fazer a casa, o bom é o pedreiro. E ele estava em cima porque de baixo botando ele em Você cima. está entendendo? Aí vamos supor assim, eu sou muito boa, um exemplo, que eu nunca fui, nessa parte eu nunca fui não, estava dando só um exemplo. Eu sou muito boa em matemática. Eu sou boa naquilo que eu faço, matemática. Você pode não ser bom em matemática, mas você é muito bom em português, eu já não sou. Então você é bom naquilo que você faz, irmão. Não importa o seu cargo, você é bom naquilo que Deus te deu para fazer, você tem um dom. Então o que eu tenho que fazer? Faça o seu melhor ali, porque você é bom naquilo ali que tu faz. Você foi chamado para aquilo ali. Talvez você vai pegar uma pessoa lá muito super inteligente, mas vai botar ela no seu lugar, ela não vai conseguir fazer o que você faz. Porque ela não é boa no que você faz, ela é boa no que ela faz. Você é bom no que você faz. Você vai pegar uma mulher, uma costureira muito boa, mulher costureira de mão cheia. Aí tu bota ela na cozinha, de repente ela não sabe nada de culinária. É só uma papa brava lá, você vai falar, poxa, você é boa de cozinha, de costura, mas de cozinha. Aí você pega uma mulher que não sabe costurar nada, mas a mulher vai lá, faz um papapo bonito. Quer dizer, ela é boa naquilo, cada um é bom naquilo que faz. Então, vamos pegar aquilo ali que você faz e faça o melhor ali. Pastora, mas na minha loja ela só vem uma pessoa, faça o melhor, o seu melhor para aquela uma pessoa. Não importa se você for fiel no pouco, muito Deus te colocará. Você entendeu? É a mesma coisa os dons de Deus. Se Deus te deu dom, você é bom naquilo que você faz, porque Deus te deu um dom naquilo ali. Aí você fica enterrando seus dons, dá, não consigo, não difícil. Quem você anda ouvindo? Quem está governando a sua vida? A derrota ou Jesus? Porque se você não conseguisse, não der, para que Jesus chamou então? Para que Jesus te deu dom então? Para quê? Você guardar? Você está entendendo? Você está ouvindo a pessoa errada. Você tem que parar de ouvir. Gente, essa semana toda eu preguei sobre ouvir derrota. Tem que parar com essa mente negativa. Não dá, eu sou isso, sou feio, sou pobre, não consigo, sou pecador, sou sujo, não tem que parar com isso. Jesus já falou tanta coisa da Bíblia. Ah, estou com medo, não temos. Ah, mas sozinho eu não consigo, eu te ajudo. Eu te sustento. Cadastra a minha justiça, é assim diante. Esforço-te, é bom ânimo. Jesus já falou tudo, gente. Tem que parar com esse pensamento negativo. Ele está governando a vida de um montão de gente para o buraco, para a derrota, para o fracasso. Tem que ter a mente de Cristo. Renova sua mente para com isso. Pegue aquilo que Deus te deu e faça o melhor com o que Ele te deu. Glória a Deus, você é bom naquilo que você faz. Ah, o que eu faço é porcaria, qualquer pessoa faria. Não. Eu duvido que faria como você faz. Não faria. Cada um tem seu dom. Você entendeu? Sim ou não? Então ele está falando aqui, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo a quem? Ao Senhor. Você tem que ser uma pessoa fervorosa. Você vai lá, você ora, você vai para frente, você faz o que Deus faz, servindo ao Senhor. Você não pode parar de servir o Senhor. E você tem que ver, você está servindo o Senhor, está servindo você ler outra coisa, porque você servir o Senhor é você fazer o que Ele mandou você fazer.
às vezes eu vou para casa, eu estou em casa lá, sentada na cama, o telefone toca, a mensagem, pastora, ora aí, porque fulano sumiu, desapareceu. Outro dia aconteceu isso, né, Luciene? Não, parente lá da Luciene lá. Eu desci por tudo, eu estava me arrumando. Aí a irmã me mandou uma mensagem, pastora, ora aí, sumiu desde ontem, a família toda está desesperada e tal. Eu nem cheguei a fazer uma oração ali, eu orei no meu particular rapidinho, e aí eu falei, fica tranquilo que a pessoa vai aparecer, daqui a pouco veio a mensagem, a pessoa apareceu. Então tem gente que me liga do hospital, pastor, está mal, está morrendo. Tem outro que briga com a família. O que eu vou fazer? O que eu faço? Eu atendo a pessoa. Às vezes, se é para aconselhar, eu aconselho. Se é para orar, eu oro. Se é para expulsar o demônio, eu expulso o demônio. Por quê? Jesus mandou fazer o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não é isso que ele falou? Meu povo expulsar o demônio, pôr não a mão nos outros enfermos, curarão. Eu tenho que fazer o que ele mandou eu fazer. Agora eu decreto sobre a minha vida. Não, eu não vou fazer porque eu não tenho condição de fazer, porque não estou preparada para fazer. Não, mas como assim? Eu fiquei com Moisés, eu não sei para mais, ele não olhar para mim, eu acendi a ira do Senhor contra Moisés. Deus falou para Moisés, eu vou se você vai, acabou. Entendeu? Eu não posso ficar inventando desculpa para Deus, pessoal. Eu tenho que botar minha mãozinha lá na massa e fazer o que ele mandou, servir ao Senhor. Não é isso que ele mandou? É isso que ele falou. Mas eu não sou perfeito. Não, ninguém vai servir a Deus. Ninguém é perfeito. É só quando Jesus voltar. Então, pessoal, todo mundo parar de servir a Deus. Acabou. Não vai ter mais pregador, não vai ter mais nada. Porque ninguém é perfeito. Você vai servindo ao Senhor e ao longo você vai se rendendo a Deus, vai fazendo a vontade de Deus, vai servindo o Senhor, Ele vai moldando você. Ele vai te capacitando cada vez mais. Mas você tem que estar servindo ao Senhor. Quem já trabalhou aí com o negócio de experiência? Vai ficar uma experiência. Para você vai ficar, você vai ficar já? Vai trabalhar? Experiência? Então, se você, preste atenção, se você falar só que sabe fazer o negócio e você não for lá fazer, como que a pessoa vai saber? Se você tem condição de ficar ali ou não. E outra coisa, muitas coisas na nossa vida, eu já vi várias pessoas trabalhar, ela começar, ela não tem muita prática naquilo ali. Mas tem algo fulano lá que pode te dar uma dicasinha, te ajudar. Você pega a prática como? Fazendo, irmão. Você pega a prática fazendo. Não adianta você todo dia ligar para você, você vai lá, pega o prato, vai, então no telefone, você não vai conseguir fazer. Ou vai escrevendo, pega o prato, nunca vai aprender assim. Você pega a prática e ina ali, metendo as caras. Pastor, e se errar? Se errar, você já sabe que não é para fazer nada daquele jeito. Daquele jeito não vai, não é assim? Cara, estaria massa. Joga fora lá, isso aqui eu não posso fazer mais assim não. Não é assim que aprende? É assim, gente. Tem gente que fica criticando o outro porque errou. Igual eu vi um negócio aí, onde eu estava olhando, todo mundo metendo mar, tadinho, na menina, porque a menina errou. Ela bateu com o carro. Atrás do carro deu uma pancada no carro na autoescola. Aí todo mundo criticando a mulher, não sei o que, sabe, de meus irmãos, a gente aprende errando. A criança aprende a andar como? Caindo, se ela cai, ela levanta, tira a poeirinha. Se ela não praticar, ela nunca vai aprender a andar. Sim ou não? Se não pegar a bicicleta e ir, tu nunca vai aprender a andar de bicicleta. Mas se eu cair, mas é o risco da vida, vou fazer o quê? Não sabe dirigir, também vai ter que pegar o carro. Mas se eu errar, errou, irmão, fazer o quê?
vai estar aprendendo, entendeu? Eu vi um cara pegou, isso aí foi uma reportagem que eu vi. O cara, aquilo ali, Deus me perdoe, eu ri. Não, eu sei que foi constrangedor por cara, mas eu fico pensando assim, aquilo ali deve ter ficado uma história. O cara estava treinando na autoescola, ele é instrutor, né? Fazendo aula de prática de carro. Caraca, o rapaz errou. Ele apertou o acelerador. Ele jogou o carro no rio. Aí eu via tipo um guincho assim, ó, tirando o carro da autoescola. Ele em cima do carro, ele em cima do rapaz, né? Em cima do carro, todo molhado. E eles tirando o carro da autoescola, que é aquele guincho. Aí eu achei engraçado, que eu falei, cara, esse cara nunca mais vai esquecer isso. E jogou o carro lá dentro, tem que chamar o guincho, tirar o carro. Molhou o instrutor, molhou eu, molhou todo mundo. Ai, eu acho que na hora ele deve ter ficado bem nervoso, mas depois deve ter sido uma comédia. Esse aí nunca mais vai esquecer disso. Nunca mais ele vai jogar carro no rio, gente. É que foi engraçado, foi eles tirando um montão de carro de bombeiro, guincho, tudo tirando o carro da autoescola, dentro do lago. Então, mas se a pessoa não arriscar, não fizer na prática, ela nunca vai conseguir. Você vai praticando, vai melhorando com a prática. Isso não é só autoescola, é tudo. Você vai lá fazer um arroz, hoje está uma papa. Aí amanhã, quando você for fizer ele de novo, você já repara bem, você, poxa, eu não vou botar tanta água igual eu botei ontem. Ontem eu botei 3 copos de água, virou papa. Então, por essa mesma quantidade, eu vou botar só 2 copos. Aí você bota 2 copos, já fica meio durinho, mas quando você for experimentar, cadê o sal? Você esqueceu o sal, Aí sabe o que você vai fazer? No 3º dia você já vai vigiar, vai botar menos água, o sal, grande forno, sem sal. E assim você vai melhorando, porque você está fazendo, praticando. A mesma coisa para Jesus, você vai melhorando, praticando, não é parado não. Parado você não vai melhorar nada, você ficar parado ali não vai para lugar nenhum. Então Jesus veio, você está lá parado, igual aquele nome da dracma, né? Não sabia que o senhor era um homem duro. E aí eu enterrei o seu talento. Então ele está falando aqui, ó, servindo ao Senhor, né? Alegrai-vos na esperança e sede pacientes aonde? Na tribulação. Às vezes você está passando uma angústia, um negócio, você chuta o barro, quer saber mais de igreja? Não, irmão, você tem que ser paciente. Isso vai passar. Persevera, ora mais, busca mais a Deus. E perseverar aonde? Na oração, não pode deixar de orar. Comunicar com o santo nas suas necessidades. Que é você dar uma coisa muito difícil para você vencer. Procura uma pessoa de Deus e pede a ajuda dela em oração. Uma pessoa que você sabe que não vai sair falando para todo mundo. Entendeu? Aí ele disse, ó. Abençoai os que vos perseguem. E é para você fazer o quê? Abençoai, não amaldiçoeis, não é isso? Alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Às vezes você se alegra, preste atenção, se alegra, olha Deus, o fulano foi abençoado, e Deus fez isso, fez aquilo, mas às vezes a pessoa está chorando, você em vez de chorar com os que choram, você vai julgar, ele está chorando, não vai fazer errado. Já deve ter pecado lá. Irmão, nem todo mundo que está triste, está passando por uma situação ruim na vida, é porque é pecado não. Você está entendendo? Mas a pessoa está precisando de oração, uma batalha que ela não está conseguindo vencer sozinha. Chorai com uns que choram. Ter cuidado com isso. Se de vez ajudar a pessoa a se levantar, fortalecer a pessoa em oração, até tentar alegrar um pouquinho a pessoa, né? Colocar uma piadinha, a pessoa ficar feliz, você está ajudando a pessoa. Não é você fazer isso. Chorai com os que choram. E fazer mais o quê? Sejam unânimes entre
roupas, que é unidos, né? Não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Acabei de falar isso ali. Cuidado com esse negócio, né? De você querer andar pela sua própria cabeça. Não faça isso. Vai pela palavra de Deus, pelo que Deus está te orientando. Obedece direitinho, medita no que Deus falou. Tem muitas pessoas que às vezes vêm para a igreja, escutam, saem de fora, aí vai para casa, aí TikTok, e teco. A pessoa esquece o que Deus falou na palavra, ela não medita, ela vai para outra palavra, e para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e aquela ali que Deus falou, ela não meditou. Para a bênção da vida dela, entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó, e a ninguém não sejais sábio em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Nunca pague mal por mal, gente. Fulano me tratou mal, vou tratar também. Mas foi isso que Jesus mandou fazer? Jesus falou para você fazer o bem àqueles que estão te fazendo mal. Orai por aqueles que te aborrecem. Amai a vossos inimigos. É tudo o contrário. Aí ele disse assim, ó. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos ligueis a vós mesmos, mas dai a ira, dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não é para você sair por aí se vingando de ninguém. Ora a Deus, entregue na mão de Deus. Ora. Aí ele está dizendo: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Gente, guarda esse versículo aqui, ó. Não te deixe vencer de quê? Do mal. O mal vai fazer de tudo para te perturbar, para ver se consegue vencer você. Mas ele está dizendo que é para você vencer o bem, o mal, por quê? Qual é a ferramenta que você consegue vencer o mal? Não tem. Agora, se você quiser bater de frente, usar o mal também, você não consegue vencer. Você acaba caindo na mão do inimigo também. Vença o mal com o bem. Se eu estou te fazendo mal, tá? Faça o bem. Vai orando por ele, orando por ela. Gente, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do amor. Nós somos diferentes. Glória a Deus. Vamos orar pelo nome de Jesus. Olha só, pessoal. Eu estou para marcar aqui na igreja. Eu não sei ainda qual é o dia, eu vou ver. Que eu estou querendo marcar numa sexta-feira. Para fazer de novo uma mini vigília. Que foi, a gente já fez uma vez só aqui na igreja, e a gente está querendo marcar novamente. Glória a Deus, ficar até a meia-noite orando. Nós vamos buscar o Senhor, que nós temos que se apegar mais que Deus. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Domingo que vem a Santa Ceia. Glória a Deus. E Deus abençoe minha mãe. Boa noite, mãe. Deus abençoe. Está mandando a paz para os irmãos. Também a Rose, Deus abençoe a Rose Oliveira, Carmen Bianca, todos vocês aí, tá? Deus abençoe, a paz do Senhor a todos. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, eu em nome de Jesus Cristo, eu venho na sua presença. Oh Pai, eu venho apresentar a vida de cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, nós viemos agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu vim pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me ajudar, cada pessoa
solto, declarando todos eles libertos, livres, curados. Que a mão do Senhor, o poder do Senhor, Pai, esteja sobre a vida deles. Que eles venham a ser abençoados, Pai, que tudo eles venham a ser honrados, em nome de Jesus. E é o que nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Pode confiar em Deus, escute o conselho de Deus. Só aguarde só um minutinho aí, tá, pessoal? Não vai embora agora, só aguarde só um minutinho, que a gente vai conseguir vencer, tá? Deus abençoe todo o pessoal aí, do YouTube, do Face, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém?